Olá, meus queridos irmãos e irmãs, e também os nossos amigos que nos dão o prazer da sua audiência. Recebam os cumprimentos da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição, destarte da autoria do ilustre pastor Elton Mello, e que tem como título, abro aspas, Salomão e os perigos de uma sabedoria incomum, fecho aspas. Quais os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história incontestável do rei Salomão e de sua sabedoria. Também perceber que o importante não é somente começar bem uma jornada, mas findá-la com dignidade. E, por fim, praticar. Entendo que, abro aspas, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, fecho aspas. Você encontra esta referência bíblica lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Foi assim com a sabedoria de Salomão. E pode ser conosco. Vamos ao texto áureo. E disse então ao rei, tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo 6. Salomão, rei de Israel e filho de Davi, foi um importante líder da história judaica. Esta é a parte introdutória desta importante lição. E diz mais, ele governou por mais de 4 décadas no século X a.C. E é mencionado na Bíblia como um dos mais sábios homens da história. Após a morte de seu pai, Salomão foi coroado rei de Israel e de Judá. Ele iniciou seu reinado com um líder jovem e justo e rapidamente estabeleceu sua autoridade sobre os outros líderes da região. Uma de suas primeiras grandes realizações foi a construção do templo em Jerusalém, em lugar sagrado para os judeus, onde os cultos religiosos eram realizados. Salomão contratou artesãos e engenheiros de toda a região para ajudar na construção, que levou mais de uma década para ser concluída. Quando o templo finalmente foi concluído, foi considerado uma das mais belas construções da época. Além de suas realizações como construtor, Salomão também se destacou na política. Ele estabeleceu alianças com outros governantes da região e criou uma forte economia com o comércio de produtos como ouro, prata, especiarias e tecidos. Ele também foi um grande mecenas das artes e das ciências, patrocinando a tradução de livros antigos e promovendo a pesquisa científica. No entanto, Salomão também enfrentou alguns desafios durante o seu reinado. Ele foi acusado de tornar-se excessivamente rico e poderoso, e alguns de seus decretos foram vistos como injustos por alguns de seus súditos. Além disso, o reino de Israel começou a enfrentar problemas internos, incluindo a rebelião de alguns líderes tribais e a influência crescente de outras nações estrangeiras. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter escrito alguns dos mais importantes textos da literatura judaica. Alguns de seus escritos, ou atribuídos a ele, mais conhecidos são Provérbios,
que é um conjunto de ditados e ensinamentos sábios que abordam temas como a sabedoria, a justiça, a integridade e a responsabilidade. Eclesiastes, um livro filosófico que examina a natureza da existência humana e a busca pela sabedoria e pela verdade. Cântico dos Cânticos, um poema amoroso que celebra o amor entre um homem e uma mulher. Sabedoria de Salomão, um livro que trata da sabedoria e da compreensão da vida. Livro considerado apócrifo, isto é, não está presente na Bíblia evangélica. Esses escritos são considerados alguns dos mais importantes da literatura judaica e são amplamente estudados e admirados até hoje. Eles são conhecidos por seu profundo conhecimento e sabedoria e são considerados uma fonte valiosa de ensinamento e orientação. No entanto, Salomão falhou ao não observar a lei dos reis, extrapolando em muito o texto descrito em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. Segundo o texto legislativo, ao rei eram proibidas 3 coisas nas quais Salomão ultrapassou o limite. Ele não poderia multiplicar sua cavalaria, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 16. Ele não poderia tomar muitas mulheres, conforme Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. E também não podia multiplicar sua prata e seu ouro, conforme Deuteronômio, capítulo 17, versículo 17. Esses limites impostos por Deus visavam tão somente que o rei de Israel fosse um irmão do seu povo, e não alguém superior a eles para manter o rei na dependência direta dele. Apesar do seu sobrenatural dom de sabedoria, Salomão incorreu em 3 grandes pecados: soberba, ganância e autossuficiência. Vamos estudar cada um destes pecados que impactaram a vida de Salomão à luz dos mesmos problemas que podem ocorrer conosco hoje. Tópico 1. Poder militar em excesso. Isso pode ser entendido como soberba. Deus sempre foi o general de guerra do seu povo. Nenhuma vitória no campo militar adveio da estratégia, capacidade bélica ou tamanho do exército. Ao contrário, a capacidade militar do povo hebreu sempre buscou glorificar ao Senhor. Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 a 20, contém as regras da lei do rei, que estabelecem os deveres e responsabilidades de um rei de Israel. Essas regras incluem as seguintes recomendações. 1. O rei não deveria se tornar orgulhoso e se encher de vaidade. 2. O rei não deveria acumular muitas mulheres, pois isso poderia levá-lo a se desviar dos caminhos de Deus. 3. O rei não deveria acumular muito ouro e prata. 4. O rei deveria copiar a lei de Deus e levar um exemplar consigo sempre. 5. O rei deveria ler a lei todos os dias, para que pudesse atender a temer, isto é, aprender a temer a Deus e a seguir os seus caminhos. Salomão desrespeitou essas regras
ao acumular muitas mulheres e muito ouro e prata. Alguns argumentam que esses excessos levaram Salomão a se desviar dos caminhos de Deus, e isso culminou na divisão do reino de Israel. Salomão chegou a ter 40.000 estábulos e 12.000 cavaleiros, certamente uma grande potência para a época. Ele confiou no poder bélico da cavalaria e não no Senhor. Leia lá 2 Reis, capítulo 18, versículos 24 e 25. E também pule lá para Isaías, capítulo 36, versículos 6 a 10. De fato, quando olhamos para o mapa do território de Israel, percebemos que o seu maior tamanho atingiu o ápice do reinado de Salomão. Ele se tornou tão poderoso que já não dependia mais de Deus. Confira em Deuteronômio capítulo 20, versículos 2 a 4. Nunca podemos nos esquecer do poder real do Senhor para as nossas vidas. Vale aqui relembrar as palavras do Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. E compreender que todas as nossas batalhas são sempre do Senhor. Ele é sempre mais forte que exércitos com cavalos ou cavaleiros. Aplicação. Será que quando tínhamos menos recursos, não éramos também mais aplicados nas coisas do Senhor? Será que as melhores condições de vida que temos hoje não têm nos impedido de depender mais de Deus? Vamos ao tópico número 2. As mulheres e as suas influências sobre o coração de Salomão. Traduz-se isto como ganância. O ato de multiplicar mulheres para o rei, segundo vários comentaristas, é visto como um duplo gesto de influência política pelas alianças, mas também reforça a ideia de poder pessoal. Muitos estudos extrabíblicos reforçam que os reis desviaram o coração do seu propósito ao distraírem-se com suas mulheres, ou permitir que a influência de cada uma delas desviasse o coração do rei em relação ao Senhor, levando-o a adorar outros deuses. Dentre as 700 mulheres e 300 concubinas, podemos destacar o papel de 3 mulheres, todas elas estrangeiras. A filha de Faraó, rainha do Egito. Salomão se casou com a filha do Faraó, o que ajudou a fortalecer as relações entre Israel e o Egito, e pôde ter ajudado a expandir o comércio entre os dois países. Essa rainha adorava tanto seus deuses que, para não causar conflitos, Salomão construiu um castelo só para ela, onde ali adorava o seu Deus. Isso está na Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 11. Naamá, a cananeia. Salomão se casou com Naamá, que era cananeia, o que pode ter ajudado a estabelecer laços comerciais e políticos com os cananitas. 3. Absag, a sunamita. Conforme nós lemos nas Sagradas Escrituras, no Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 13, Salomão se casou com Absag, que era sunamita, o que pode ter ajudado a estabelecer
relações com as tribos da região de Sunem. O problema não estava apenas na quantidade de mulheres, e sim em como Salomão permitiu que o seu coração fosse influenciado pela cultura e religiosidade de cada uma das suas mulheres, a ponto de desviar o seu coração do Senhor, fazendo com que o seu coração se tornasse idólatra, o que culminou no decreto sobre a ira do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, versículos 9 a 13. Dividindo o reino e levantando vários adversários contra Salomão. Uma aplicação. A ganância de Salomão o fez refém das suas alianças, através das suas mulheres. Será que não corremos o mesmo risco quando tentamos fazer alianças fora da vontade de Deus? Pense nisto. Tópico 3. A divisão do reino. Autossuficiência. Salomão morreu em Jerusalém em torno de 931 a.C. O capítulo 11 de 1 Reis é uma série de advertências sobre os resultados de uma vida que não agrada ao Senhor. O texto nos relata que no fim da vida, Salomão seguiu a outros deuses, inclusive chegando a construir altares para eles. Será que Salomão se sentia acima dos normais de sua época? Será que as bênçãos e as riquezas, os favores do Senhor, foram esquecidos? A sentença foi clara. Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Confira lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 11, o que eu acabei de lhes dizer. Que triste fim de uma bela história. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, mesmo sem os recursos e os poderes que teve Salomão. Muitos desenvolvem uma apatia em relação às coisas divinas. Outros buscam recursos em suas próprias forças. O resultado sempre é o mesmo: divisão, perdas, frustrações. Vamos a uma aplicação. Como podemos viver uma vida simples na dependência do Senhor em todo o tempo? Faça essa pergunta para você mesmo e responda para você mesmo. Conclusão. Ensinamentos para hoje. A vida de Salomão, apesar dos seus erros, serve como referencial para todos os cristãos deste tempo. Deus é um Pai justo e bom, misericordioso e galardoador. Tem o melhor para os seus filhos. Mas cada um de nós é responsável pela unção recebida e pelo uso dos dons que Ele nos concede. Aprenda a desfrutar da comunhão diária com o Senhor. Pode parecer simples demais, mas é a garantia de terminar bem os seus dias. Que Deus nos ajude a todos. Amém.